Pessoal, boa tarde, tudo bom? Nessa nossa aula de hoje, sábado, faremos uma aula bem rápida para não ficar cansativa. Vamos aproveitar e estudar um conteúdo complementar ao estudo de conjuntos numéricos, que foi aquilo que nós estudamos na segunda-feira passada. Dentro do estudo dos conjuntos numéricos, nós aprendemos e vimos que existe o conjunto dos números naturais, né? São aqueles números que são todos os inteiros positivos, incluindo o zero. Então, por exemplo, é o número 0, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e assim sucessivamente. Então, esses são os números que pertencem ao conjunto dos números naturais, ou seja, são os números conhecidos como naturais, tá certo? Então, o que é que nós vamos estudar nessa tarde? Quadrado perfeito. O que é, professor, um quadrado perfeito? Alguns números naturais, eles são chamados de quadrado perfeito. Não são todos, são poucos números, mas é importante nós conhecermos esses números, tá? Vocês têm que conhecer estes números, aprender e entender o porquê que eles são chamados de quadrados perfeitos, tá certo? Então, professor, quais são os números que são conhecidos como quadrados perfeitos? Por exemplo, o número 1, olha só, o número 1, o número 4, o número 9, o número 16 e o número 25. Por que esses números são chamados quadrados perfeitos, professor? Quais são os números que são quadrados perfeitos? Por que eles são chamados assim? Então, quadrado perfeito é um número inteiro que pode ser expresso, pode ser escrito também na forma de um quadrado de um outro número inteiro. Não entendeu? Ficou difícil? Vamos lá. O número que é quadrado perfeito, vamos tomar como exemplo aqui o 4, ele é um quadrado perfeito por quê? Porque ele pode ser escrito de uma outra maneira. Que maneira, professor? Uma maneira em que eu escreva algum número elevado a 2. Por exemplo, o número 4 eu posso escrevê-lo também desta maneira. 2 elevado a 2. Tá certo? Então, o número 4 é quadrado perfeito porque eu posso escrevê-lo de alguma maneira em que eu tenha um outro número natural aqui elevado a 2. Tá certo? O número 9 é um quadrado perfeito? Por quê? Vamos ver. O número 9... eu posso escrevê-lo também de uma maneira que aqui tem um número que elevado a 2 vai dar 9. E que número é esse? O número 3, certo? 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, é igual a 9. Então, o número 9 é um quadrado perfeito. Qual é o próximo quadrado perfeito? É o 10? Não tem nenhum número que elevado a 2 vai resultar em 10. É o número 11? Não tem nenhum número que elevado a 2 vai ser igual a 11. Qual vai ser o próximo número depois do 3? Vai ser o 4, né? Então, vamos ver que 4 elevado a 2 vai dar quanto? Vai dar igual a 16. Então, outro quadrado perfeito é o 16. Tá certo? Então, os quadrados perfeitos que nós conhecemos, quem são eles? É o número 1. Por que o número 1, professor? Porque 1 elevado a 2, 1 elevado a 2, que é a mesma coisa que 1 vezes 1, né? Vai ser igual a 1. Tá certo? O número 4 é um quadrado perfeito, porque 2 elevado a 2 é igual a 4. O número 9 é um quadrado perfeito, porque 3 elevado a 2 é igual a 9. O número 16 é o outro quadrado perfeito, porque 4 elevado a 2 é igual a 16. O número 25 vai ser o próximo quadrado perfeito, porque 5 elevado a... O número 25 é um quadrado perfeito, porque 5 elevado a 2 é igual a 25, tá certo? Então, esses são os números quadrados perfeitos que nós conhecemos. Vamos olhar aqui a outra imagem. Observe.
Eu trouxe aqui uma lista de todos os quadrados perfeitos, né? Pelo menos até o 225. Então, observe. O número 1 é um quadrado perfeito. Por quê, professor? Porque 2... Olha só, 2 vezes 2... Perdão. Porque 1 vezes 1 é igual a 1. Tá certo? Quem é o outro quadrado perfeito? É o 4. Por quê? Porque 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2, é igual a 4. Tá certo? O outro quadrado perfeito é o 9. Porque 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, é 9. Certo? Quem é o outro quadrado perfeito? É o 16. Certo? Porque 4 elevado a 2, ou 4 vezes 4, é 16. Depois vem o 25, que é igual a 5 elevado a 2. Depois vem o 36, é o quadrado perfeito, porque é igual a 6 elevado a 2. Depois vem o 49, porque o quadrado perfeito é igual a 7 elevado a 2, tá certo? Então, observe, esses são os quadrados perfeitos. O número 2 é um quadrado perfeito? Não. O número 5 também não, tá? O número 10 é quadrado perfeito? Não. E o número 8? Também não, tá certo? Então, esses são quadrados perfeitos. Os quadrados perfeitos, quando nós tiramos a raiz quadrada deles, sempre vai dar um número inteiro, tá certo? Então, quanto é a raiz quadrada de 1? É 1, certo? Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. Quanto é a raiz quadrada de 9? É igual a 3, tá certo? Por que é igual a 3? Porque 3 elevado a 2 é igual a 9, tá certo? Então, os quadrados perfeitos têm sempre como raiz quadrada um número inteiro, tá? Não vai ter números quebrados, tá certo? A raiz quadrada de 16 vai dar um número inteiro. Por quê? Porque 16 é um quadrado perfeito. E qual é a raiz quadrada de 16? É igual a 4, tá certo? Aí eu pergunto, a raiz quadrada de 17, existe a raiz quadrada de 17? Existe, mas vai dar um número quebrado. Vai ser algo parecido como 4,233, tá certo? Então, note que a raiz quadrada de 17 não é um número inteiro. Por quê? Porque 17 não é um quadrado perfeito, tá ok? Então, e a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 25 é um quadrado perfeito. E a raiz quadrada dele vai ser um número inteiro, tá certo? Então, os únicos números que possuem raiz quadradas como resultado números inteiros são esses números que são conhecidos, são chamados de quadrados perfeitos, tá certo? Então, observe, o 64 é um quadrado perfeito, o 81 também é. Por que 81 é, professor? Porque 9 elevado a 2 é igual a 81, ou seja, 9 vezes 9 é igual a 81. E quando eu passo aqui a raiz quadrada de 81, a raiz quadrada de 81 é igual a 9, tá certo? O 100 é um quadrado perfeito? É, porque a raiz quadrada de 100 é igual a 10, tá certo? Então, esses são chamados quadrados perfeitos. Então, é importante que vocês conheçam todos eles. É o número 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36, o 49 e o 64. Tá certo? Então, esses são chamados os quadrados perfeitos, tá ok? E tem muitos outros, tá certo? O 121, o 144. Por que o 144 é um quadrado perfeito? Porque existe um número que, quando é elevado a 2, ou seja, quando é multiplicado por ele mesmo, dá 144. Que número é esse? É o número, olha só, é o número 12, tá certo? 12 vezes 12 é igual a 144, tá ok? O número 169 é um quadrado perfeito? É, por quê? Porque existe um número que, quando é elevado a 2, vai ser igual a 169. Que número é esse, professor? É o número 13. O número 13 elevado a 2, que é a mesma coisa que 13 vezes 13, é igual a 169. Então, 169 é um quadrado perfeito, tá ok? Então, lembre-se desses quadrados perfeitos, tá certo? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64,
tá ok? A raiz quadrada desses quadrados perfeitos sempre dá um número inteiro. A raiz quadrada de 1 é igual a 1. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. A raiz quadrada de 16 é 4. A de 25 é 5. A de 36 é 6. A de 49 é 7. A de 64 é 8. A raiz quadrada de 81 é 9. Tá certo? A raiz quadrada de 100 é 10. Qualquer outro número que não seja quadrado perfeito, a sua raiz quadrada não vai ser um número inteiro, vai ser um número quebrado. Tá certo? Por exemplo, a raiz quadrada de 50 vai dar um número inteiro? Não, porque o 50 não é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de 50, o resultado dela vai dar entre 7 e 8. Né? Por quê? Porque a raiz quadrada de 49 é 7. E a de 64 é 8. Então, a raiz quadrada de 50, que fica entre 49 e 64, vai ser um número entre 7 e 8. Vai ser um número quebrado, 7, alguma coisa. Tá certo? Então, esse foi o nosso breve estudo a respeito de quadrado perfeito. Tá ok? Então, vou passar este vídeo para vocês resolvam. E vou também estar postando uma atividade para vocês estarem respondendo e me enviando as respostas no privado. Tá ok? Então, uma boa tarde a todos vocês.